sou Leandro dos Santos, moro aqui na comunidade quilombola de Cocalinho, município de Parnarama, Maranhão. Nasci e me criei aqui. Aqui é um cemitério ancestral da comunidade, onde meus primeiros bisavós, meus parentescos ancestrais foram enterrados e fincados aqui nessa área, onde hoje sofreu várias violações de direito pela derrubada e destruíram esse território ancestral da comunidade. Aquilo ali foi uma coisa ali, porque nossas raízes estão plantadas ali. Nossos avós, nossa avó, a minha mãe, tudo é plantado ali dentro. Então eles fizeram um serviço daquilo ali, eles não comunicaram com a associação. Acho que levaram ali, do jeito que chegaram numa mata mesmo que não tinha nada, chegaram e levaram com tudo. Mas ali, nossos pais, nossos avós, tudo é plantado ali. Os avós e minha mãe é plantado ali. Eles passaram correntões, fazendo a derrubada, para depois queimarem essa área para plantar soja, milho, sorgo, milheto, vários commodities que servem de exportações. Túmulos foram destruídos e para mim é mesmo que está tirando um pedaço de mim, de uma raiz minha ancestral, principalmente meus avós, meus tios, meus parentescos, que sofreram essas violações de direitos. A gente considera o cemitério um local sagrado, porque lá está enterrado um ente querido de todo mundo, não é? Então a pessoa tem que ter um local de descanso, porque essa vida aqui ela é muito truculenta. Ela é cheia de altos e baixos, dia de alegria, dia de tristeza, momentos bons e momentos ruins. E quando a pessoa morre, a gente tem na mente da gente que é um descanso. Aí tá lá enterrado, aí vem umas pessoas que não sabe o significado daquilo pra gente e mete uma máquina e destrói. Por quê? É uma falta de respeito, uma falta de consideração, além de eu achar que é um crime, né? Fazer isso com as comunidades. Foi uma sensação muito ruim, porque eu imaginei assim, com essas pessoas que já estão enterradas, esses caras não pensaram duas vezes em destruir. Imagine nós que estamos vivos, que nós pode estar denunciando, tá indo buscar os órgãos competentes para ter punição do que eles fizeram. Imagine o que eles podem fazer com a gente, porque com quem já estava quietinho, não ia fazer mais nada com eles, eles destruíram. Imagine com a gente que está vivo, uma sensação de medo desses caras. Quando o trator passa por cima de um cemitério, ele não passa por cima de ossos, ele passa por cima de uma memória. Ele passa por cima de uma relação que transcende o fato de que aquele corpo, ele já não está aqui, ele já não consegue. E é muito interessante isso, porque ainda que as pessoas estejam enterradas, não estejam fisicamente presentes, mas as relações que as pessoas têm com esses mortos, eles ainda continuam. Lá em 82, essa área aqui era uma área de grilagem, onde várias famílias foram expulsas nessa região e começaram a construção desse cemitério, vinham fazer enterros. E com essa grilagem, esse grande conflito aqui nessa região, em 82, várias famílias foram expulsas e foram obrigadas a sair dessa região, foram para outros estados. O próprio território quilombola de Cocalinho chegou a abrigar muitas famílias dessa região. Aqui tudo era fazenda na época, eram lideradas por pernambucanos naquela época.
é uma região de subsustento da própria comunidade. Naquela época aqui, as mulheres do território vinham quebrar o coco babaçu aqui, tiravam o buriti, pegavam o buriti, o açaí, a juçara, muita laranja também naquela época. E era complicado naquela época também, naquele passado, entendeu? Na época, esses pernambucanos vinham de lá, de Crimeia e Normasa, quebrando tudo. E meu pai, os irmãos dele e meu avô, fizemos uma barreira bem naquele brejinho, onde atravessa ali, pro outro lado. Aí nós fizemos uma barreira ali, para baixo só era povoado, esses povos foram tudo embora, desapareceram esse pessoal todo. E nós recolhemos ali, nós era abaixo de umas 20 a 30 pessoas, recolhemos ali, foi que barremos o trator. Aí foi que nós fizemos aquele trans, onde tem aquela rua que sobe. Aí nós costemos um trans ali, aí o cara acompanhou nós. Ainda bem que o cara que trabalha é inteligente, né? Acompanhou nós costando de foice e ele atrás. E ficou esse pessoal recuado para cá, que não tinha para onde ir. Então os para lá foram embora, uns 4 povoados, todo mundo foi embora. Que hoje só é fazenda. Eu ouvia meus avós dizer que naquela época, quando a família Cândido chegou lá no território, era Dr. João naquela época e a família sofreu todo um processo de pagamento de fórum para eles naquela época. Eram submetidos tipo ao trabalho escravo. Trabalhavam para ele em troca de alimentação também e também em troca de ter um próprio cemitério aqui. É um sentimento que não se apaga nunca mais. Eu sou Marli Borges, moro na comunidade quilombola Guerreiro, desde que eu me entendo por gente, porque aqui viveu meus avós, meus bisavós, meus pais, né? E a gente está dando continuidade, né, à nossa geração, né, que é dos nossos antepassados. E aqui a gente vive da nossa produção, do nosso modo de trabalhar. A gente planta arroz, o milho, o feijão, né, a mandioca, a batata, né, planta mamão, planta cana, nós planta a banana, a laranja, né, todos os tipos de fruta a gente planta e graças a Deus a gente tem dentro do nosso território. Né? A gente cultiva a nossa horta para que a gente não precise comprar o tomate lá na rua, o pimentão, o cheiro verde. Isso tudo a gente planta e cultiva no nosso território. A gente aqui somos muito acostumados a comer muito. Então, como eu levanto muito cedo, aí quando eu vou na minha rotina de serviço, que ela realmente é todo dia, aí sempre ela me leva meu café, o meu almoço. Aí sempre, como eu tenho essa máquina de pilar arroz, sempre nunca falta arroz para pilar. Ou é muito cedo que me acha, ou então dessas horas em diante, 4 horas em diante. Quando eu sei que já tem arroz mesmo, sempre 3 horas eu chego em casa. Mas sempre o meu horário de eu chegar em casa é 4 horas. Aí eu tenho aquela rotina de ir no gado, olhar o gado, dar de comer a porco. E quando eu vou terminar o meu dia, às vezes é 7, 8 horas da noite que eu vou tomar meu banho para me aquietar, porque eu
serviço eu não posso deixar de não fazer, né? Que ele sempre espera por mim. Para nós é um dia normal, levantar cedo, aguar as plantas, os canteiros, fazer o café e ir para a roça. Aí meio-dia, quando tá só eu e meu esposo, meio-dia a gente vem os dois para casa, aí prepara o almoço, almoça, demora um pouquinho e torna a descer para a roça. Aí vem 4 horas da tarde, aí quando chega vai botar comida para porco, vai botar água para o gado, vai pilar arroz, né, dos outros moradores que traz para a usina para pilar. Esse canavial aqui que nós plantamos já tem mais de 10 anos que a gente plantou ele. Então todos os anos a gente faz o mesmo trabalho, corta, faz a cachaça, né, faz o mel. Hoje nós não estamos fazendo a rapadura porque a gente não tem o material necessário, que é os tachos de cobre, né? E ele é muito caro, a gente não pôde comprar ainda. Aqui tudo era a nossa lagoa, daqui a aqui. Ela tinha 30 metros de largura com 1000 metros de comprimento. Era a nossa lagoa. Só que o agronegócio pegou e aterrou ela, trazendo areia de um lado, trazendo barro do outro. E aterrou e plantaram de soja. Então hoje só tem o local e já desfigurado, não é mais o mesmo local. Plantaram de eucalipto, e enquanto tinha o eucalipto ainda tinha o baixo. E depois agora os sojeiros pegaram e entupiram. Pegaram terra de um lado e terra do outro e entupiram essa vala, que é a faixa de 1000 metros aí de comprido, era a nossa lagoa. Que hoje não existe, só a gente que conhece que sabe onde era a nossa lagoa. Hoje não tem mais. Infelizmente foi destruída. Hoje só tem soja em cima da nossa lagoa. Nossos açudes também que tinha aí, em vários outros locais aí que está debaixo da soja, tinha peixe. A gente no mês de setembro ia pegar os peixes, que a água estava mais pouca. E hoje não tem mais, a gente não tem mais esse alimento. A gente não tem peixe aqui dentro do território, em lugar nenhum. Foi destruído todos. O Guerreiro, ele existiu aqui muito antes de existir a cidade de Parnarama, né? Parnarama nem existia, o Guerreiro já existia. O meu bisavô, chamava João Caetano, ele tirou um pedacinho de terra daqui do estado, aonde ele trabalhava, e trabalhava com engenho também. Assim como nós temos um engenho, ele trabalhava com engenho, né? E o meu avô, por parte de pai, ele trabalhou na Casa Grande aqui na feitoria, né? Ele veio do Piauí, porque mesmo os pais dele não sendo mais escravo, mas ele não aceitava o modo que tinha que trabalhar e dividir o meio de tudo que eles faziam. Aí ele deixou a família, os pais dele lá para o Piauí e veio embora para o Maranhão. Mas por ironia do destino, ele foi encontrar serviço dentro da Casa Grande. Só que para ele disse que melhorou muito, né? Porque ele trabalhava dentro da Casa Grande, tinha acesso as comidas também lá, né? Era melhor. E assim ele se casou, criou a família dele. Aí, meu pai, com idade de 5 anos, preferiu morar com meu bisavô. Aí meu bisavô foi quem criou meu pai e foi quem me criou, porque meu pai morreu, eu tinha 30 anos e eu só tinha 9 anos quando ele morreu. Aí eu terminei sendo criada pelo meu bisavô também. E eles faziam assim, como naquele tempo eles não tinham Bolsa Família, não tinha essas coisas, aí eles iam para dentro daqui do Guerreiro, trazendo um animal, um jumento com a carga. Eles passavam 2, 3 dias, matavam meio mundo de caça,
Aí botava no... retalhava tudinho, botava no sol. E aqui dali eles passavam 2, 3 meses comendo daquelas caças que eles iam. Tiravam um dia, 2, e aí tirava o sustento de 3 meses da carne, né? Aí eles iam trabalhar na roça sossegado, porque eles já tinham uma mistura do arroz e da farinha, né? Que era a carne. Então essa é a história que eles sempre contaram para nós. E eu lembro bastante da história dos meus ancestrais quando eles chegaram aqui no território, que foi em 1916, que eles vinham fugindo da seca do Ceará e eles se habituaram primeiro, a família Cândido se habituou primeiro na serra e depois lá um senhor muito esperto que tinha lá cobrava foros para ele e era muito alto. Então eles eram escravizados e eles continuaram fugindo, se habituaram em Guerreiro. E chegando em Guerreiro a dificuldade era muito grande com água. Eles vieram de Miciano, que fica no território de Cocalinho. Hoje é um local onde a gente só trabalha de roça e uma área de reserva. E tem uma parte que é de botar roça e a outra de reserva. E que lá, eles se habituaram lá. E aí foi passando o tempo, eles saíram para caçar e encontraram um grupo de queixada e encontraram as varas meladas de lama. E aí eles seguiram a trilha. E foi seguindo, e até que eles vieram até aqui em Cocalinho, encontraram uma poça onde os porcos se lameavam. E aí eles resolveram sair de Miciano e vir para Cocalinho. E porque a água era mais fácil, mais rasa. E aí eles fizeram um cacimbão e todo mundo veio para Cocalinho, a família Cândido. E isso em 1916. E até hoje eles vivem aqui dentro do território. Eu cheguei aqui, meu pai já estava. Quando eu nasci em 32, já era, o povinho já estava aqui já. Habituado aqui já, situado já. Quando eu nasci já tinha essas casas, mas podia ter umas 8 ou 9. Você passou a vida inteira aqui e não quer sair daqui? Não, nunca saí daqui não. E nem tem vontade? E nem tem vontade? Nem tenho vontade. Eu estou com medo de agora em diante, viu? Porque está existindo um bichinho que mora dentro do chão. Os que moram fora não estão achando mais sossego, nem para uma sombra, para um passarinho. Nem um passarinho, nem um labigo acha uma sombra mais para ficar, para passar o sol. Está estampado. Daqui do Itapicuru, do Itapicuru, Parnaíba. Está tudo descampinado. Alguma moitinha que você vê que tem uma folhinha, é pouco. Agora com esse negócio de veneno, às vezes o avião começa a zoar de madrugada jogando veneno. De madrugada. Diz que está atingindo até os pés de banana. Os pés de banana estão ficando amarelos. A pessoa morre e não sabe como é que morre. Diz, fulano morreu. E o que foi que ele morreu? Não estava lá quando a pé caiu. É outra coisa não, veneno não. Joga aí no mundo, e o vento carrega, e pega numa pessoa, vai atingindo. Começa a atingir do peito do coração. Mas estamos contando a história aqui.
Deus não deixa nós cair. Bom dia. Bom dia, menino. Oi! Não vão dar. Com a chegada desse poder do capital, a gente passa a sentir essa grande invasão, a gente passa a perder espaço, momentos, histórias, caminhadas por onde a gente caminhava, e hoje não está sendo como era antes. A gente vai sentindo aquela perda, as cercas do agronegócio na região. Essa comunidade ela sobrevive de uma produção comum mesmo, do plantar e do colher, porque antigamente eles produziam muito, tanto para se alimentar como para fornecer para fora. E hoje não está sendo como era antes. A gente vai sentindo essa perda, entendeu? Essa diminuição alimentar dentro do território. A ameaça é o impacto que a gente sofre, entendeu? A contaminação no solo, a contaminação na água, a contaminação no cerrado em si. Porque até os frutos do nosso cerrado não existe mais como era antes. O piqui está desaparecendo, a mangaba não existe mais aqui no nosso cerrado. O cajuí. As palmeiras do coco babaçu também estão muito morrendo. Preparada para ser sabatinada? Preparadíssima. Bora Prazer, lá, mano. meu povo, bora entrar. Seja bem-vindo. Obrigado. Como que tá a sua saúde? Não tá grande coisa, não. Acho que hoje a maioria, o que eu vou falar, acho que quase todas as mulheres daqui do território vai falar. Ultimamente, depois que começou a jogar esse veneno, acho que todo mundo aqui dentro, não só as mulheres, como também os homens, todo mundo estão doentes. Sempre tem alguma coisa. Primeiramente, a gente tem um tipo de alergia, não sei o que foi, coceira demais. Todas as mulheres têm. Ultimamente, as mulheres estão sentindo muito problema no útero, estão sentindo problema de urina. Eu digo isso porque eu tô sentindo ultimamente e eu acho que as mulheres estão quase todas doentes. Você vai comprovar de cada, se você entrevistar 10 mulheres,
elas vão falar a mesma coisa, porque a saúde nossa tá péssima. Já que a gente já tá numa destruição, que todo mundo vê aí o que está acontecendo, nós estamos circulados aqui, nós estamos tipo ilhado. E nós estamos bem no meio. Nós estamos no meio. Aqui para todo lado que nós se virar aqui, nós estamos igual uma ilha. Nós estamos bem no meio. Para qualquer lado que nós virar aqui tem. De uns anos para cá, mudou muito a nossa vida aqui dentro. Sobre muitas coisas. Os caçadores nos prejudicam demais. Muitos caçadores que vêm de fora. Aí uns anos que depois que entrou esse grupo Suzano, aí arruinou 1000%, porque a gente não teve mais aquela liberdade. Aí agora com a mudança desse eucalipto para a soja, ainda mudou mais. Grandes precisa querendo tomar o nosso território, que é o maior derrota que nós temos se Deus o livre, um dia nós perdêssemos nosso território. A nossa saúde não vem bem na comunidade não, né? Porque há uns tempos atrás aí a gente estava numa pandemia de coceira, né? De dores de cabeça sem explicação. E vocês sabem que a gente vive dentro de um ciclo, né? Aqui a nossa comunidade é rodeada de fazendas, que essas fazendas, a produção delas é através de agrotóxicos, que esses agrotóxicos não fazem bem para nós, né? Então a nossa saúde não é muito boa não. Eu mesma, eu sinto muita coisa, muito mesmo. Coisas que eu não sentia no dia a dia, eu sinto demais. Meu marido também está com problema sério na pele. Outro dia mesmo ele passou mal. E não tá boa não, porque que o mais principal que nós poderíamos ter a qualidade aqui boa era da água, não tá tendo. E também um posto de saúde, como a gente fala muito, né, que a gente cobra muito, a gente não tem. O problema de saúde daqui é muito sério. Aqui porque nós temos uma comunidade, ela é muito grande, ela está com 170 e poucos habitantes. Então, quando é para nós ir procurar uma saúde aqui para cá, é obrigado nós estar correndo para outro povoado diferente. Uma coisa que podia ser implantada aqui dentro, nós não temos. A gente vai para a cidade de Parnarama, aí começa pelo postinho aqui nos Coitéis, aí vai para Parnarama, aí quem tem condição de pagar os exames vai para Teresina, Caxias, tem algumas clínicas particulares aqui em Parnarama. E quem não tem, fica só esperando mesmo os milagres de Deus. Muitos desses problemas são muito graves, potencialmente irreversíveis e especialmente quando as exposições acontecem em períodos críticos para o desenvolvimento, né? Como o período, por exemplo, de maturação neurocomportamental, o período gestacional, os primeiros anos da infância. Então essas repercussões acontecendo em momentos críticos como esse podem perdurar ao longo da vida de todas essas pessoas, né? Então é realmente muito importante que eles conheçam, que eles possam compreender e que eles possam, a partir disso, fortalecer a agenda de lutas, de reivindicações e de proteção do território historicamente pertencente a eles. Então a gente está no momento de dar a devolutiva dos resultados da pesquisa, apontando o que é que nós encontramos. Então, em relação à contaminação das águas por agrotóxicos que são utilizados pelo grande agronegócio, principalmente, e evidenciando uma contaminação difusa, ampliada, e que demonstra que essas águas estão absolutamente envenenadas por essas práticas ecocidas. Com essa aproximação, nós temos aí possibilidade de fazer com que situações como essas de povos e comunidades originários e tradicionais que têm muita dificuldade de fazer com que os seus processos de vida, as suas lutas, sejam revelados, eles possam acontecer de maneira mais evidente. O trabalho tem feito nós usarmos um conceito ampliado de ecocídio. Quando a gente fala ecocídio, a gente está falando de genocídio também, está falando de epistemicídio e está falando, obviamente, de ecocídio também.
E nós temos muitas evidências nesse trabalho realizado desde o processo do tribunal, que envolve a questão do direito à terra, a questão da destruição da biodiversidade e, consequentemente, da insegurança alimentar e, muito fortemente, a questão da contaminação da água. Então isso é um conjunto de questões que se associam, que se combinam, trazendo uma vulnerabilidade para os territórios onde está sendo realizado esse trabalho muito significativo. O estado do Maranhão foi o território onde nós identificamos a maior quantidade de agrotóxicos. Então aqui nós identificamos em uma única amostra de água 9 agrotóxicos diferentes. Muitos deles associados a efeitos graves e potencialmente irreversíveis, como câncer, a desregulação hormonal e também com severas repercussões para o ambiente. Então a gente identificou agrotóxicos aqui que causam a mortandade de abelhas, que são fundamentais para a manutenção de ecossistemas como o Cerrado brasileiro. A gente andando com o pessoal da CPT, aí a irmã Sandra, ela era advogada da CPT, e ela fez pra gente, nós temos que se juntar, um grupo de mulheres, para a gente lutar contra essa violência, que é demais. Aqui mesmo dentro da comunidade tinha marido que batia nas mulheres quando estava bêbado, né, corria atrás. E era aquela violência horrível, né? Aí nós começamos a participar dessa reunião e a gente entendeu que se nós somos a dona da nossa casa, é nós que comanda tudo. Bom dia, meu sogro. Cadê o homem de Deus? Cadê o homem de Deus? Rapaz! Pode falar, viu? Nós somos a protagonista da casa, né? Os homens não sabem nem mesmo onde botam uma camisa, onde botam as coisas. Então, nós, como organiza a nossa família, desde os nossos filhos, nosso marido e tudo, então a gente teve aquele estalo e disse assim, não, nós vamos ser a guardiã do território. Se nós somos a guardiã de nossas casas, de nossas famílias, nós vamos ser a guardiã do nosso território. As mulheres, elas são, eu identifico como a parte mais emblemática de Cocalinho Guerreiro. Não que os homens não colaborem, não tenham a sua parcela de contribuição nesse processo. Mas as mulheres, elas conseguem incidir com muito mais propriedade sobre o que acontece nesse lugar. Porque elas trazem isso em seus corpos. Eu gosto sempre de usar esse termo. É no modo de expressar suas dores, é no modo de fazer o processo de articulação interna da comunidade, é no modo de trazer a memória de mulheres que já fizeram isso dentro do território, como a dona Graciana, que é uma senhora que já faleceu, mas que é uma referência para elas no sentido de proteção do território. A senhora Maria José, conhecida como Graciana, enfrentou os pernambucanos, foi lá, bateu de frente com eles, que daquele momento eles não passavam até daquele ponto lá que eles estavam com o trator para dentro do território, de lá para trás. E aí eles fizeram isso, eles atenderam
E naquela época, para uma mulher, isso era muito, muito difícil no meado de 80, do ano de 80. E ela enfrentou esses caras. E hoje eu faço luta me referindo a ela, porque se hoje a gente está nesse território, a gente agradece muito essa mulher ser forte, aquela mulher que teve iniciativa e não teve medo de enfrentar, porque desde sempre a gente sabe que esse pessoal rico, eles são capazes de tudo, né? Eles não pensam duas vezes para mandar matar a gente. E ela, nesse momento, ela não pensou. O amor dela pelo território era maior do que tudo. Ela estava botando a vida dela ali em risco, mas assim mesmo ela continuou a luta e continuou. Quando ela morreu, a gente continuou de cabeça erguida. E o maior sonho de Graciana e de Marculino Cândido era ver o território titulado. Então, a gente até hoje está nessa luta, né? Inclusive, a gente está com um processo no INCRA para a gente conseguir esse título para a comunidade. Foi bom, abestada. Fica aí no teu Tocantino velho, viu? E nós aqui só comendo coisa boa. Aqui tá chovendo, Joana. Oh, coisa boa, minha irmã. Bom dia, gente. Aqui tá assim, eu acho que não tem não. Só acho que não aparece 2 dias, não. A gente tem uma reunião, a gente quer falar de um certo assunto, tipo políticas públicas, voltada para as mulheres. Aí a gente marca a reunião, como hoje vai ter a reunião 3 horas. Quando tem alguma coisa aqui dentro, eu coloco naquele grupo, eu dou tarefas, eu divido. Ó, hoje você, fulana, Luana, hoje tu vai ficar nessa responsabilidade. Luciana, vamos fazer isso. Tem alguma coisa? Isso é ser uma mulher quilombola aqui dentro. E para mim, ser quilombola também, eu acho que é ter força para enfrentar, não só aqui dentro do território, mas também lá fora. A gente tem que buscar muito. Eu brigo bastante aqui dentro, porque a gente tem que ter uma saúde melhor aqui dentro. E quando a gente vai na Secretaria de Saúde, marca um exame. Por exemplo, tem várias mulheres que sentem vários problemas de saúde. Tem mulheres que precisam fazer um exame. Tem uma campanha que eles levam lá para os coitéis. A gente vai, as mulheres vão lá, faz o exame, mas quando é que recebe? Se fez agora no mês de junho, vai receber no mês de novembro? Se a mulher tiver com a doença já meio avançada, como é que não fica o caso dela? Isso é uma coisa que a gente pensou assim, porque onde eu tô, meu marido tá. Onde eu tô, meus filhos tá. Então, se nós mulheres se juntam, nós conseguimos juntar os outros todos, né? E assim é que a gente faz a luta. Nós aqui, quando precisamos enfrentar, como bem, a gente prendeu uns caminhões cheios de madeira. Só as mulheres e as crianças foram para frente. Depois os maridos chegaram, todo mundo. E aí fez a força. E assim a gente se junta, as mulheres, e a gente sempre está conversando. E foi onde a gente chegou ao ponto de dizer para os homens da nossa comunidade: se vocês baterem em alguma dessas mulheres, vai juntar todas elas e vamos dar em vocês. Ou nós vamos levar vocês para a justiça. Não vá pensar que você vai triscar numa e as outras vão ficar com medo, porque nós não vamos. E graças a Deus, há mais de 8 anos aqui a gente não vê um homem dar um empurrão numa mulher. Aqui dentro da comunidade Guerreiro, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus ter encontrado essa mulher guerreira que nós convive há esses anos, muito feliz, muito tranquilo na nossa vida.
construímos a nossa família, muito bom. E nós só temos a agradecer até hoje a Deus e a nossa saúde, que a gente tem um pouco de luta, que a gente não tem nada sem luta, né? Mas é uma vida tranquila, a nossa vida aqui, graças a Deus, é uma vida muito tranquila. Esperar em Deus que ele não morra primeiro de que eu, porque se morrer eu não aguento. A minha vida é ele. Eita, e é isso aí. Aí botar os dois no caixão, mas um e deve caçar uma vaga pro outro, né? É jeito. Nós não temos nem o direito de viver no que é nosso, que nós já vivemos há mais de 200 anos, com o nosso, que nós vem passando de geração para geração. Isso aqui tudo era dos nossos antepassados, que eles zelaram e cuidaram com muita atenção. E hoje nós tentando preservar, mas mesmo assim vem o agronegócio e acaba com tudo. Então a gente não vai sair. Aí graças a Deus, a gente encontrou a CPT, foi daí para cá, que a CPT deu um advogado para nos acompanhar. E aí a gente foi tendo o conhecimento que era o nosso direito, o que a gente tinha, né, que fazer para eles nos ajudar, porque eles só ajudam se a gente disser, olha, nós queremos isso desse jeito, assim, assim, porque é o nosso jeito, é a nossa forma. Eles estão prontos para ajudar, mas eles não dizem para nós o que nós temos que fazer, né? E é muito bom porque eles não querem mudar nada da gente, eles querem que a gente continue do jeito que a gente é. A gente já vive aqui desde os nossos antepassados, e aí nós não saímos do nosso lugar e eles saíram de outro país e vieram para cá e nós invadimos o que é dele, né? Meus bisavós foram uma das famílias que fundou aqui a comunidade, e meus avós, maternos e paternos, nasceram e se criaram na comunidade. Meu pai e minha mãe nasceu e se criou, eu nasci e me criei, meus filhos nasceram e se criaram na comunidade. Então, essa é uma forma de resistência para nós, né? Então, os nossos bisavós viraram semente da comunidade, então não tem como a gente dizer que essa comunidade não é nossa, né? Porque essa comunidade é nossa. A pessoa mais velha do lugar é um indício muito forte que essa terra é dele. As mangueiras que tem nesse lugar é outro indício assim que já dá uma característica forte que esse lugar é do povo que moram aqui, né? Então assim, há uma série de características dessas comunidades que garante o pertencimento e a identidade deles como pessoas donas desse lugar, que vivem esse lugar, que sentem esse lugar. As pessoas parece que não sentem mais amor próprio e só pensam no dinheiro, e eles acreditam que a melhor forma é estar no agro, estar nesse clima do agronegócio. Aí eu vejo essa nação com essa ambição de riqueza e não de ter um território livre, para a gente ter aquela liberdade, como eu tinha no meu tempo de criança, que hoje já não tenho mais aquela liberdade que a gente tinha, de ir e vir a hora que a gente queria. O impacto desse modo de desenvolvimento, desse modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo Brasil e que vem se intensificando nos últimos anos, especialmente a partir de 2016, vem demonstrando
que a gente tem um processo de flexibilização, de fragilização das políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à regulação de agrotóxicos, deixando a nossa legislação muito mais permissiva, tanto pela ação direta, não é? Como o uso de agrotóxicos, inclusive como armas químicas nos territórios, e estratégias e instrumentos de expulsão dessas pessoas, desses territórios, vem se materializando, como pela própria omissão, inação ou insuficiência das ações do Estado. Você percebe uma ausência muito grande do Estado nesses territórios, né? Então você mata tanto pelo que você faz diretamente, a morte matada, as violências e ameaças que são observadas aqui no território, especialmente contra as lideranças que vêm se opondo a essa máquina de moer gente, não é? Quanto pela omissão, a ausência de diversas políticas públicas ou a insuficiência de diversas políticas públicas aqui nesse território, como também uma estratégia de expulsão dessas pessoas do território. Então todo esse processo, inclusive, mediado pelo racismo estrutural, que vem evidenciando essas práticas do racismo ambiental, onde se decide e se define quem são aqueles que podem e aqueles que devem morrer nos territórios. Cocalina e Guerreiro, eles não entram por acaso no Tribunal Permanente dos Povos, por exemplo, né? A Comissão Pastoral da Terra, assim como todas as outras organizações que apresentaram os casos para o TPP, eles foram muito minuciosos no sentido de apresentar esses casos para serem sistematizado, refletido, compartilhado as experiências, para que ao final do tribunal pudesse apresentar dentro do documento que essas comunidades eram comunidades que estavam gritando. Não é que outras comunidades não tenham problemas semelhantes, né? Mas é que essas duas comunidades nesse território, eles apresentaram questões muito peculiares no que diz respeito à violação de direitos, né? Direito à vida, direito a viver com dignidade, com qualidade, né? Com segurança dentro desse território. Nós estamos falando de comunidades quilombolas, comunidades que têm suas especificidades, inclusive fortalecida pela sua ancestralidade, pela sua memória, pelo aquilo que eles consideram sagrado dentro desse lugar, né? E que para o agronegócio isso não é interessante. Eles desconhecem e não apenas desconhecem, eles ignoram, né, o modo como essas pessoas vivem. Porque eles são subalternizados, são tratados como ninguém. Se a gente preserva a mãe natureza, nós estamos preservando a nossa vida. Então, o nosso modo de vida que nós faz a nossa roça, nós não destrói, porque a gente trabalha 3, 4 anos em um local, aí a gente passa para outra área e deixa aquela reflorescer. E assim, todo o tempo a gente mantém a mãe natureza viva e bem preservada. Perder ela, nós estamos perdendo só a terra não, nós estamos perdendo a vida. Porque tem muita gente que pensa, não é um pedaço de terra só para trabalhar, mas não é não. É porque a mata, a floresta para nós é a nossa mãe, a mãe natureza. É ela quem dá nosso sustento, é ela que dá o nosso ar puro para respirar. É ela que nos dá tudo. Então, se chegar a nós perder isso daí, nós perdemos a nossa vida. E nossos netos, nossos filhos, e bisnetos, que eu já tenho bisnetos, eles não vão ter essa oportunidade de dar continuidade à nossa cultura, à nossa tradição, nosso modo de vida, né? Porque nós não temos que mudar o nosso modo de vida, porque
vem gente de outro país ou de outros estados e dizer a maneira que nós temos que fazer. Não, nós temos que continuar do nosso jeito, que é do nosso jeito que nós somos felizes. Nós somos felizes dentro da nossa terra, nós somos felizes do nosso modo que nós vivemos. Nós não queremos a vida de ninguém, nós não queremos nada do outro, mas também não queremos que os outros venham mexer com a gente e desassossegar, como a gente vive aqui com o psicológico bastante abalado, por causa que a gente está perdendo as coisas cada dia um pouquinho, já está muito perto de acabar. Pra gente, o que a gente deseja é um sonho de ter a titulação da terra. É um processo que está em andamento, mas não anda, tipo engavetado. Devido aos governos, entendeu? Que não estão nem aí pelo nosso povo que vive aqui dentro do nosso território. O nosso sonho é de que ela um dia seja titulada, né? Porque os nossos ancestrais viraram semente dentro da comunidade. E o nosso sonho também é que nós viramos sementes e seja plantado dentro dessa comunidade. Então, ser quilombola para mim é uma forma de resistência. Assim como os meus ancestrais foram, ficaram, resistiram, morreram e hoje viraram sementes dentro da comunidade. Então, resistência para mim é a palavra.